Bolsonaro inelegível nas eleições de 2022? Olha, pode ser só um sonho. Bolsonaro me faz sonhar bastante. Essa semana ele inclusive disse que se ele errar não precisa nem de impeachment, ele vai sair, vai renunciar à presidência da República. Bolsonaro me faz sonhar. Pode ser que ele inelegível seja apenas um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Mas o TSE protocolou uma notícia-crime contra Bolsonaro, uma ação criminal contra Bolsonaro no Superior Tribunal Federal. Apenas um devaneio, um sonho, mas não é devaneio e também não é um sonho você se tornar membro aqui do canal. Os membros do canal têm acesso a conteúdos adicionais, 2 vídeos por semana por apenas R$ 1,99 por mês. Pare de perder tempo, hoje é dia de vídeo, mais um vídeo temático sobre as Olimpíadas e a política. Barroso apresenta ao Supremo Tribunal Federal notícia crime contra Bolsonaro. TSE pede para a STF investigar Bolsonaro por fake news contra sistema de voto. Aquela live de quinta-feira rendeu, hein? Aquela live rendeu, a live do absurdo, das mentiras, que Bolsonaro tentou incitar os apoiadores dele a irem até as manifestações que ocorreram no último domingo. E eu vou falar pra você, foi um fiasco. Até vou arrumar meu cabelinho. Bonito? Foi um fiasco, não teve ninguém. O pessoal mais amalucado falou em 1.600.000 pessoas na Paulista. 1.600.000 pessoas na Paulista. É muito ozônio, Eles estão malucos no ozônio. O TSE encaminhou ao STF para que o presidente Bolsonaro seja investigado por disseminar notícias falsas. A decisão foi tomada em votação em plenário por unanimidade. O ofício encaminhado pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que tem sido alvo constante dos ataques a Bolsonaro, e você sabe que Bolsonaro precisa a todo momento ter um adversário. É assim que ele ganhou todas as eleições que disputou. Foi assim que ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro pela primeira vez, atacando e confrontando o exército, e depois ele foi arrumando várias confusões, vários confrontos, porque é assim que Bolsonaro funciona, pela política do confronto. Eu escrevi isso aqui no livro e daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Se você não quiser comprar o livro, lá no Clube de Autores, que é o site, você pode procurar a playlist aqui no canal. Veja o capítulo 2, a política do confronto. Bolsonaro sempre mira um alvo e começa a atacá-lo para engajar o seu gado e para ganhar popularidade. Foi assim com notoriedade, melhor dizendo. Foi assim com Maria do Rosário, ele atacou depois o sistema eleitoral e depois atacou o Congresso, sempre assim. E agora é Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro investe nessa estratégia que lhe foi bem sucedido durante 30 anos na política e agora ele tenta repetir isso, porque se ele perder as eleições de 22, ele será preso e ele sabe disso. Onde está? Aqui, ó. O ofício encaminhado pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ao ministro Alexandre de Moraes, ou Xande de Moraes, inclui o link para a live de Bolsonaro realizada na última quinta-feira. Nela, o presidente reciclou mentiras para atacar a confiabilidade do voto e não apresentou indícios prometidos para as denúncias. Ele acabou admitindo não possuir provas. Depois, pediu aos que o acusam de não apresentar provas que provem que não é fraudável. Na noite de hoje, isso é importante, durante a sessão de retomada dos trabalhos após o recesso de julho, os ministros do TSE aprovaram também por unanimidade, ou seja, mostra que as instituições estão atacando o Bolsonaro. E não caiam nessa história lá do pessoal do antagonista, Diogo Mainardi. Nossa, como aquele Diogo Mainardi, às vezes ele consegue ser tão obtuso, né? Ficam falando que o Bolsonaro vai dar um golpe, está destruindo a democracia. Bolsonaro não está destruindo a democracia. Bolsonaro ele está destruindo a república. Porque quando ele ataca o sistema eleitoral brasileiro, ele ataca uma instituição republicana. E aí, por consequência, ele acaba afetando a democracia. Mas o alvo principal de Bolsonaro são as instituições. E as instituições, elas são republicanas. Porque a república é a coisa pública. É tudo aquilo que é público. A rua na frente da sua casa é republicano. A floresta aí que tem na sua cidade é também republicano. O rio, a prefeitura da sua cidade, as leis municipais, o postinho de saúde, a universidade pública, a Constituição Federal, o sistema eleitoral, os cargos públicos, tudo isso é público. E Bolsonaro, ele ataca essas instituições, então ele vai minando a república. E aí o que acontece? Quando você ataca o sistema eleitoral brasileiro, você o enfraquece. E sem o Estado
porque são instituições republicanas. Sem as instituições republicanas, sem o Estado, as pessoas se enfraquecem e aí fica a lei do mais forte. Quem pode mais, chora menos. Foi o que aconteceu com por exemplo, agora, o Ministério da Saúde. Bolsonaro destruiu o Ministério da Saúde, não conseguiu comprar vacinas. E aí o que aconteceu? Nós começamos a ter a possibilidade, foi aberta a possibilidade das vacinas serem adquiridas pela iniciativa privada. Ou seja, aqueles que poderiam comprar, os mais ricos, os mais aptos, iriam comprar, enquanto os mais pobres não teriam as vacinas. Você deixa a população à mercê da lei do mais forte quando você destrói as instituições republicanas como o Bolsonaro está fazendo. E aí você tem um ataque depois, né, um impacto à democracia. A investigação, onde estamos aqui, aprovou por unanimidade uma portaria da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral para instauração de um inquérito administrativo contra Bolsonaro. A investigação vai analisar se o presidente da República... Os passarinhos estão aqui excitadíssimos com essa possibilidade também de Bolsonaro sair. Você perceba que os animais, eles também ficam empolgados quando há uma possibilidade, mesmo que remota, que Bolsonaro não dispute 2022, porque o meio ambiente fica menos fétido com a presença de Bolsonaro e os animais, eles acabam comemorando. A investigação vai analisar se o presidente da República cometeu os crimes de abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea na realização dos ataques ao sistema eleitoral e à legitimidade das eleições de 2022. E aí o que vai acontecer? Tudo isso vai se cruzar com o inquérito das fake news que está sendo analisado também pelo Xande de Moraes. E é muito interessante que o Bolsonaro, o ministro da Justiça e os participantes da live da quinta-feira contra as urnas eletrônicas serão chamados para depor no TSE. Essa é uma notícia da Folha de São Paulo. É muito importante, mas muito importante, que as instituições reajam a Bolsonaro. Ele vai continuar atacando e as reações precisam ser na mesma medida, com a mesma força. Porque Bolsonaro, ele pode vencer 2022. Ele pode até vencer e ficar até 2026, mas Bolsonaro vai passar. E na hora que ele passar, ele não pode ter destruído as nossas instituições. Então as instituições precisam reagir, porque Bolsonaro passa, mas as instituições ficam. E depois que ele passar, elas precisam ainda estar íntegras. Só que é muito difícil, né? Você ter um piriri e deixar o seu banheiro totalmente intacto. E Bolsonaro, ele é um piriri republicano que está passando pelo nosso país. Hoje à noite, vídeo para os membros. Fiquem ligados por volta lá das 11 da noite. Se inscreva no canal, ative as notificações. O meu Twitter é @profileoficial e o meu Instagram é canal Profiléu.